Meus amigos, é um prazer estar mais uma vez junto com vocês, companheiros do Grupo Espírita Sebastião, para realizarmos um estudo no cenário, no contexto da doutrina espírita. Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Que Sebastião, Jaguaré e sua falange de trabalho possam também nos acompanhar durante esses momentos. Bem, como aparece na tela, o tema do nosso estudo de hoje é da pluralidade das existências. É um material bastante extenso, tanto é que a casa preferiu separar em 2 momentos de estudo. Na parte que me coube, então, vamos explorar essa temática inicial, informando desde já que as referências principais desse tema estão em 2 obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, a obra inicial, lá na parte 2ª, aquela que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e mais especificamente no capítulo 4, que tem justamente a ver com o título, com o tema do estudo de hoje, da pluralidade das existências. Podemos acrescentar que na última obra da codificação, a 5ª obra, a Gênese, lá no capítulo 11, no tópico Gênesis espiritual, nós temos 6 itens, do 27 ao 32, abordando material que nos ajudará a apresentar o estudo. Só voltando um pouquinho atrás em relação ao Livro dos Espíritos, são exatamente 31 perguntas que envolvem esse tema, da 166 até a 196. Ou seja, juntando esse material do Livro dos Espíritos, com esse material, está citado há pouco, de A Gênese, só isso entre aspas, né? Estouraria o tempo que dispomos para apresentar o estudo se fôssemos abordar item por item. Evidentemente, isso não será possível, né? Fizemos, então, uma coletânea dos pontos que achamos mais importantes para trazer aqui para vocês e, como gostamos de fazer, procuramos contextualizar os aspectos doutrinários, trazendo trechos de outras obras da própria codificação ou das chamadas obras acessórias da doutrina espírita, sempre lembrando que, na nossa modesta opinião, para que uma obra espírita possa ser encaixada nessa classificação de obra acessória da doutrina espírita, o médium, o espírito e ou o autor envolvido precisa possuir, junto a esse substantivo, um adjetivo. Né? Qual é? Sério. Pelo menos esse é o critério que nós utilizamos, respeitando quem pensa de outra maneira. Ok? Bem, mas então, para que nós consigamos dar início ao tema, né, procurando seguir uma diretriz que preparamos, vamos fazer, então, trazer algumas premissas que nos possibilitem, então, iniciar o estudo. Bom, para falar da pluralidade das existências, temos que falar primeiro em encarnação e depois em reencarnação. Para falar em encarnação, mas sempre preocupado com o tema, não podendo avançar muito nas fontes que poderíamos trazer aqui, ficamos, então, com a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, um pouco anterior a essas que estão envolvidas no estudo de hoje. E Kardec, então, quis saber qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os companheiros do plano espiritual, aquela elite selecionada por Jesus para auxiliar Kardec, né, no trabalho, responderam o seguinte: Deus impõe a encarnação aos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Aquilo que já escutamos em outros momentos do estudo da doutrina espírita, né? Todo espírito é criado simples e ignorante, porém com um atributo, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, e é através desse livre-arbítrio que o espírito vai fazendo as escolhas que vão se sucedendo na sua caminhada, né? Sempre lembrando que, ao fazermos uma escolha, isso vai gerar o quê? Uma consequência. Tá certo? E, em cima do tipo de escolha que fazemos, é que iremos levar mais ou menos tempo para chegar a essa perfeição que os espíritos responderam
nesse questionamento feito por Kardec na pergunta citada. Ok? Bom, vamos falar também, evidentemente, de reencarnação. Tá? Nos referimos a isso, né? E nos utilizamos do trecho de uma outra obra da codificação, do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita. Allan Kardec, no capítulo 4, aquele capítulo dedicado ao tema da reencarnação, Kardec, então, faz vários comentários. Eu trouxe esse aqui porque é justamente aquele ponto em que a gente tem que dizer: nenhuma filosofia anterior, nenhuma religião anterior foi capaz de responder às perguntas que Kardec menciona nesse trecho que trouxemos para vocês aqui. Olha só o que o nosso codificador disse a respeito da reencarnação. Só a reencarnação pode dizer ao ser humano de onde ele vem, de onde que ele veio, para onde ele vai, por que ele está aqui na Terra, como nós sabemos, nós espíritas sabemos, um órgão ainda de provas e de expiação, e justificar, então, todas as anomalias, e olha só ali, está em negrito, e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Tá certo? É um parágrafo maravilhoso de Kardec que, com poucas palavras, resume o quê? O sinônimo de reencarnação que aparece ali em seguida, né? O texto do Kardec é mais longo, eu coloquei esse parágrafo e o finalzinho do outro lá, né? Que dessa forma o homem, né? O ser humano, vê por toda parte a justiça de Deus, que já aparece aqui, como na tela em seguida, que reencarnação é sinônimo de justiça divina, né? E por que está o aparente ali da expressão aparente justiça, aparentes injustiças, por que aparente está em negrito? Né? A gente sabe, nós espíritas já estudamos em outro momento, a lei de causa e efeito, tá certo? Como André Luiz chama, a lei de ação e reação, que sabemos que vivenciamos as dificuldades atuais em função das escolhas inadequadas que fizemos em situações pretéritas. Ok? Mas, avançando com o nosso estudo, iniciando então as perguntas que fazem parte do trecho do capítulo 4, dessa parte segunda do Livro dos Espíritos, que a gente colocou como uma das referências principais, né? Ao invés de começarmos pela primeira pergunta do capítulo, vamos começar pela segunda. Por quê? Porque se vimos há pouco o objetivo da encarnação, na 167, Kardec perguntou qual o objetivo da reencarnação, da volta ao plano físico. E a resposta que ele recebeu está ali na tela: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E quem respondeu ao Kardec concluiu com uma pergunta que diz tudo: sem o quê, onde estaria a justiça? E aí, meus amigos, a gente tem que também citar, né? Faz parte de todo esse contexto aqui, Kardec, que, como nós sabemos, publicou o Livro dos Espíritos em 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. E a Gênesis, já citada aqui, em 1868. Então, evidentemente, com aquela bagagem intelectual, em falar na moral, né? A bagagem intelectual que Kardec já possuía, ele foi aprimorando o seu cabedal de conhecimentos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho redivivo, né? Sobre o Consolador prometido. Então, na 167, escutamos, então, os espíritos responderem que reencarnamos, né? Vimos que a encarnação visa a perfeição. E a reencarnação digamos assim, é o instrumento que o espírito tem para chegar à perfeição. Como? Espiando, né? Compondo um quadro de aprimoramento progressivo, contínuo da humanidade. E aí é que eu citei e parei, tenho que me referir à
a quarta obra da codificação, o céu e o inferno. É isso? Na parte primeira dessa obra, lá no tópico Código Penal da Vida Futura, Kardec é bem claro ao explicar o seguinte, que uma vez que nós temos cometido uma infração frente às leis divinas, só existe uma receita para que nós consigamos superar esta infração. É uma sequência de eventos que tem a ver com o que já escutamos na resposta da 132 e nessa da 167, e certamente com algumas que virão em seguida. Mas vou falar logo do Céu e o Inferno, que é uma obra bastante interessante que nós espíritas deveríamos dar maior atenção a ela. Mas o que disse Kardec, então, depois que cometemos o erro, qual é a saída? 3 etapas. Arrependimento, sincero, frisa Kardec. Olha aí, expiação, não é isso? Onde você vem passar por uma situação que tem a ver com o que você fez o seu companheiro ou os seus companheiros passarem anteriormente. E a terceira, que é a mais bonita, né? Que é a reparação. Que você volta ao lado daqueles mesmo, ou daquele mesmo que você fez, trouxe dificuldade, vicissitudes, sofrimento, digamos assim, para ele ou para eles, para agora fazer o bem ao lado dele. Então, é essa a receita, essa é a sequência que, eu repito, vai cair exatamente nesse cenário que estamos trazendo para vocês e vamos continuar a trazer, né? Porque agora vamos sim para a pergunta inicial dessa parte, desse capítulo 4 da parte 2ª. A 166 tem a pergunta inicial e 2 subperguntas, que, evidentemente, servem para nos ajudar bastante nesse conceito do estudo da pluralidade das existências. Na 166, Kardec quis saber como pode a alma que não alcançou a perfeição associe com a definição de encarnação. Por que Deus nos dá a chance de encarnação? Não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, como que ele tem que fazer para acabar de depurar-se? Para que possa caminhar para a perfeição, deixar de ficar marcando tempo, né? Resposta: passando pela prova de uma nova existência, reencarnação. Então começam a aparecer as subperguntas. A primeira delas: mas como que, Kardec perguntou, mas como que essa nova existência acontece? Será pela sua transformação como espírito, ou seja, esse ser encarnado, né? Essa nova existência passa pela transformação interna dele? Resposta: que tem a ver com o que já escutamos antes, né? E com a principal da 166, depurando-se. O que é depurar? Purificando-se, eliminando os vícios morais que possa possuir e o substituindo pelas boas inclinações, né? Pelas virtudes. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, diz o Espírito por Kardec. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida física. Jesus nos ensinou que temos que focar a presença no plano físico visando o retorno para a pátria espiritual num momento indefinitivo. Vai chegar esse momento para cada um de nós. O mestre provou isso, né? Que se não tivéssemos essa certeza, não se justificaria as dificuldades, as vicissitudes, as dores que enfrentamos, especialmente nós, espíritos imperfeitos, ainda num orbe de provas e de expiação. Tá certo? Mas é aqui, no plano físico, é aqui, vivenciando a vida corporal, o espírito que respondeu ao Kardec mostra isso, nessa 166A, né? Que temos a chance, então, de caminharmos nessa direção. Por quê? Porque ao estarmos juntos daquele ou daqueles que nos envolvemos no passado, conseguimos o quê? Aparar as arestas que foram criadas, de uma parte ou de outra, ou até de ambas as partes. Mas é dessa forma, aqui, na vida corporal, que nos depuramos, que nos purificamos, que nos transformamos. E a subpergunta B. A resposta é a seguinte: Kardec quis saber, então, em função disso, a alma passa por muitas existências físicas? Sim,
A resposta é definitiva. A alma passa por muitas existências corporais. Tá certo? Em função de quê? Das escolhas que vamos fazendo. Evidentemente, há a possibilidade de espíritos que, desde que foram criados e começam a sua caminhada e fazem escolhas, a maior parte das vezes corretas, né? O número de existências físicas, existências corporais, vai ser muito menor do que a maioria de nós outros, né? Que continuamos errando e gerando comprometimentos que vão exigir novas experiências físicas, mas como eu disse há pouco, para que essas arestas sejam aparadas. Eu disse que eram 2 subperguntas, são 3 subperguntas, me desculpem, que tem a C, né? Em que o Kardec quis saber o que acontece com a alma depois que ela deixa o corpo físico. E a resposta está ali: reencarna em um novo corpo. Aí cabe um comentário. Tá certo? Evidentemente, não é assim, né? Desencarnou agora, no minuto seguinte vai reencarnar. Não é assim, já aprendemos isso em outros momentos da estudo da doutrina espírita. Em perguntas anteriores a essa, que a gente começou a estudar, né, nesse capítulo 4, né, vimos que os espíritos, quando desencarnam, passam por momentos de perturbação. Sim, a perturbação pode ser menor ou maior, verdade. Mas, considerando a média de nós, né, onde eu me incluo, componentes da humanidade terrestre, passaremos, sim, por um momento de perturbação um pouco maior, de preparação, de treinamento, para que, na nova experiência física, na nova encarnação, estejamos melhor preparados para não repetir o erro ou os erros que cometemos na experiência física anterior, tá certo? Daí, não sei exatamente assim. Quem escuta essa resposta pode achar que é no estalar de dedos que o espírito vai reencarnar. Tá certo? Prefiro não me expandir muito, porque eu fico preocupado com o tempo. Mas, certamente, a maior parte dos que estão nos assistindo aqui já escutaram estudos, já leram em obras espíritas, na codificação especialmente, informações como acontece esse processo. Né? Em geral, o processo é dessa forma que nós colocamos para vocês. Em geral. Ok, meus amigos? Bom, e aí eu coloquei digamos assim, esse cartoon que é extremamente realista. Porque fala o quê? Da justiça da reencarnação. Já vimos, né, que a reencarnação é sinônimo de justiça divina. E aquela tela ali, quando você vê, digamos assim, o espírito que vai reencarnar com o instrutor, né, do lado, né, o encarregado do processo de reencarnação, né, acompanhando a escolha dele por um corpo físico. E como vocês veem ali, ele escolheu um corpo físico, né, que tinha uma deficiência no membro, digamos, no esquema ali, na perna esquerda. Certo? Isso é alguma novidade? Certamente que não. Para quem, por exemplo, leu aquela obra maravilhosa de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz. Né? Vimos ali o André Luiz ter a explicação do instrutor Manassés em 2 casos. O primeiro é exatamente um desses. O Manassés comenta que Silvério, depois de algum tempo bastante longo no plano espiritual, trabalhando, estudando, ele vai reencarnar, vai voltar para o plano físico. Né? E o Silvério recebe os cumprimentos do Manassés porque escolheu um corpo em que ele teria uma dificuldade de locomoção. Tipo essa do cartoon aí. Né? E o Manassés cumprimenta o Silvério, porque o Manassés conhece, digamos assim, o passado do Silvério, e o Silvério, então, ratifica, realmente, eu falhei muitas vezes anteriormente por causa da minha vaidade, então eu resolvi. Quer dizer, o Silvério é alguém que tem essa possibilidade. Sabemos que não são todos os espíritos que vão reencarnar que têm essa possibilidade de dialogar sobre o seu planejamento reencarnatório. Sabemos disso. Né? Então, o Silvério diz, não, eu escolhi realmente um corpo que tivesse
uma deficiência locomotora para que a minha vaidade não extrapolasse, como extrapolou na pretérita e comprometeu minha presença no corpo físico. E o Manassés, anteriormente, tinha comentado com o André Luiz de uma companheira que também iria reencarnar e pediu para ter problemas na tireoide e na paratireoide, para que, digamos assim, não tivesse uma beleza física que chamasse atenção. Porque ela sabia que ela vinha desperdiçando oportunidades e ela tinha focado, não, essa que eu vou reencarnar, eu não vou falhar de novo, pelo menos nesse aspecto aqui que ela tinha que acertar com a lei. E ela tinha vivenciado, anteriormente, que em função da beleza física que ela possuía, né, isso tinha, digamos assim, auxiliado a ela falhar. Foi um fator agravante que a levou a não cumprir o que ela havia se comprometido anteriormente naquela última encarnação. Ok? Então, ela pediu para ter um desequilíbrio, especialmente na tireoide, né? Sabemos que ela é uma glândula envolvida em vários processos do organismo, e isso iria gerar, ela que havia sido uma mulher belíssima na anterior, ia gerar algum tipo de comprometimento da beleza física dela, e ela ia ficar, para ela, aquilo era necessário, para que ela não cedesse às paixões, que nós sabemos que a prova da beleza é uma prova extremamente difícil também. Tá certo? Bem, avançando aqui. A pergunta seguinte, o Kardec quis saber o que acontece após a última encarnação. Né? E a resposta está melhor até na Gênesis, vai aparecer daqui a pouquinho. Mas eu trouxe essa chamada escala espírita que nos mostra exatamente o que acontece. Né? A gente vai evoluindo a partir das escolhas cada vez mais corretas, saindo desse estágio de espíritos imperfeitos, passando para bons espíritos até alcançar o estágio de espíritos puros, que é onde todos nós chegaremos. É a chamada perfeição que já escutamos em algumas das respostas que vimos hoje. Bom, mas eu falei a vocês que era a Gênesis que ia nos explicar melhor ainda. Né? Então, no item 27, daquele capítulo 11 já citado, Kardec diz o seguinte, aquilo que já aprendemos. O progresso material de um orbe tem diretamente proporcional ao progresso moral dos habitantes desse orbe. Se a humanidade progride, o orbe progride. A humanidade progride moralmente, o orbe progride materialmente. Tá certo? Então, o Kardec nos ensinou mais ainda dizendo, ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, ou seja, meus amigos, para quem tinha dúvidas, Kardec está relembrando que a criação dos orbes e a criação dos espíritos não parou. Não é porque nós estamos aqui no planeta Terra, nesse momento, que o Pai parou de criar espíritos e parou de criar outros orbes. É isso que Kardec está lembrando. E aparece a palavra-chave. E progredindo. O que é progredir? Se depurar, se purificar. Mais ou menos rapidamente, os espíritos, né? Conforme o uso que façam do livre-arbítrio, já escutamos isso hoje, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, criados há mais tempo, criados mais recentemente, né? Em graus diversos de adiantamento físico e moral, né? Em função daquela primeira frase desse item 27. Só que ele complementa. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Né? Também é uma informação que eu acho que a maioria de nós não desconhece. E ele explica, então, o porquê dessa afirmativa. Povoada de espíritos relativamente inferiores, lembrem-se da escala espírita, nós estamos na base da escala ainda. Espíritos imperfeitos que ainda somos. Diz Kardec, a vida corpórea é aí mais penosa que noutros orbes. Mas ele frisa, mas existem também orbes mais atrasados que a Terra, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra
Sendo que, olha só a comparação que o Kardec faz. Nesses orbes mais atrasados que na Terra, o negócio é tão complicado ainda, né, que se fosse comparar com a Terra atual, você acharia que a Terra é um mundo ditoso, é um mundo feliz. Né? E aí, então, eu não pude deixar de trazer, para fechar o entendimento desse trecho, a chamada escala dos orbes. Vimos a escala espírita, dos espíritos, e a escala dos orbes, dos mundos, dos planetas. Qual é a base? O estágio que a Terra já foi, o mundo primitivo, onde ocorrem normalmente as primeiras encarnações dos espíritos. Subindo, o estágio que a Terra se encontra, de expiação e de provas. Depois, o estágio que a Terra está caminhando lentamente, lamentavelmente, mas por culpa de quem? Levantemos a mão, nossa culpa. O estágio do mundo de regeneração. Em seguida, aquele que foi citado há pouco, mundos ditosos ou felizes. E o ápice da escala, mundos divinos ou celestes. Né? Que, se os orbes persistirem, vão chegar lá, ou nesse estágio supremo dessa escala dos orbes. Ok, meus amigos? Estamos tentando acoplar ao estudo da temática de hoje, né, informações que os companheiros que estão assistindo podem ter esquecido, podem não terem passado por elas, me refiro aos companheiros que estão mais recentemente estudando a doutrina espírita. Bom, mas o tópico seguinte, caminhando nesse contexto do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos, é a encarnação nos diferentes mundos. E comecemos com um trecho de A Gênese, sempre fundamental. Explicou Kardec. Quando, em um determinado orbe, os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado. E eu botei ali de parede a palavra completista. Sim, um espírito que tenha conseguido alcançar um patamar, uma bagagem moral e de conhecimentos que digamos, integralize as possibilidades do planeta Terra, não há mais razão para ele continuar encarnando num orbe, não só num orbe exatamente na Terra, como em qualquer outro orbe, no mesmo patamar evolutivo da Terra. Então, aparece o conceito de um espírito completista para aquele tipo de orbe. Né? Se ele está no mundo de provas de expiação, e ele conseguiu se acertar dentro das possibilidades evolutivas daquele orbe, ele é um espírito completista para um orbe de provas de expiação. No exemplo nosso aqui, ele seria um espírito completista no contexto da Terra. Mas não para. Né? Pelo fato dele ter se tornado um espírito completista num orbe de provas de expiação, não quer dizer que ele é um espírito puro. Claro. Lembra da escala dos orbes. É o segundo estágio, provas de expiação. Então, ele tem que continuar encarnando para ir se aprimorando. Eliminar o que dá, se depurar a ideia do que está atrapalhando sua caminhada evolutiva. Olha, então, deixa esse orbe, a Terra ou qualquer outro de provas de expiação, no nosso exemplo, para encarnar em outro orbe mais adiantado, onde, então, vai adquirir novos conhecimentos e assim por diante, até ter condições de habitar um orbe divino ou celeste, e aí terá atingido o estágio de espírito puro. E complemento Kardec, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, não tem mais necessidade de experiência física. Se depurou, se purificou totalmente. Por que vai reencarnar? Passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas fez a Kardec em outro sentido e por outros meios. Aí eu coloquei Jesus. Sim, será que alguém... Bom, voltemos. Sabemos, já escutamos isso, Emmanuel foi claro, em A Caminho da Luz, que Jesus, quando aqui
encarnou, já era um espírito perfeito. Perdão, antes disso, perdão. Quando Jesus foi se reunir com os demais companheiros para tratar da criação no planeta Terra, Jesus já era um espírito perfeito. Ok? Por isso que foi designado para ser o governador do orbe. E vocês acham que de lá para cá, segundo a ciência, a criação da Terra aconteceu há 4,6 bilhões de anos? Então, de lá para cá, Jesus parou? Ficou no estágio perfeito que ele já tinha? Não. Kardec está lembrando. O espírito, que não precisa mais reencarnar, o espírito que está trabalhando exclusivamente no plano espiritual, né? Ele segue evoluindo, segue progredindo. Então, Jesus ainda está mais perfeito do que naquela época, meus amigos. É isso que Kardec está colocando. E disse mais ele: os espíritos, chegados ao ponto culminante do progresso, aí sim, gozam da suprema felicidade. E, olha só, e qual é o futuro para todos nós, meus amigos? Todos nós, criaturas do Pai. Onde Jesus já chegou, nós chegaremos. Tenhamos isso em mente. Então, diz Kardec, alcançou o estado de espírito puro, não vai mais reencarnar. Vai fazer o quê? Vai ficar deitado, olha só, tem ali embaixo. Vai ficar deitado no orbe, na nuvem, tocando harpa? Não, não é isso que aprendemos. Eles serão admitidos nos conselhos do Onipotente, nos conselhos do Criador, né? Conhecem, agora sim, conhecem o pensamento de Deus, como aquelas respostas da parte inicial do Livro dos Espíritos mostram isso, que um dia chegaremos a esse patamar, e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, como aconteceu com Jesus, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Meus amigos, esse é o nosso futuro. E cabe a quem para que nós cheguemos nesse ponto? Exclusivamente a nós. Como já foi dito, através das nossas escolhas, né? Iremos acelerar esse processo evolutivo, né? E chegaremos, então, a esse estágio aí que Kardec está nos ensinando. Bom, e ele complementa dizendo, assim, qualquer que seja o grau em que se achem os espíritos na hierarquia espiritual, têm eles suas atribuições no grande mecanismo do universo. Ele termina de uma forma bem clara. Todos são úteis ao conjunto ao mesmo tempo que a si próprios. Então, um espírito no estágio de perfeição, ele é útil para si? Sim. Ele trabalhou para alcançar aquilo, continua trabalhando para que possa continuar avançando, mas, fundamentalmente, é útil ao conjunto, né? Sabendo que fazemos parte de uma família universal, muito maior do que a família unitária apenas do contexto da humanidade terrestre, né? E aí que eu ia colocar, me antecipei na tela anterior, aí que eu coloquei. Será que alguém ainda acha, algum espírita ainda acha que ao desencarnar vai acontecer aquilo ali? Vai ficar deitado numa rede fluídica, no plano espiritual, né, vendo os passarinhos cantar nas árvores? Ou vai ficar sentado numa nuvem tocando harpa? Essas palavras de Kardec, nesse item 28, mostram que isso não existe, né? Que, pelo contrário, cada vez que evoluímos, vamos vendo a necessidade de trabalharmos ainda mais intensamente. Sim, por nós, mas também, como disse Kardec, pelos nossos irmãos, né? Que estão atrás de nós e que nós precisamos fazer o possível que nos toca para que consigamos trazê-los para o patamar que já estamos. Ok, amigos? Bem, continuando. 172. Kardec perguntou sobre essa questão da encarnação em diferentes orbes. As nossas diversas existências corporais acontecem todas aqui na Terra? Evidentemente, sabemos que não. Agora, né? Mas a resposta que Kardec recebeu foi essa: não. Vivemos-las em diferentes mundos.
As que aqui passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas. Não são as primeiras, porque, como vimos em geral, as encarnações acontecem inicialmente nos mundos primitivos. A Terra não é mais mundo primitivo. Mas quem respondeu a Kardec acrescentou. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É uma realidade que ainda vivenciamos e já comentamos de quem é a responsabilidade por isso. 173, Kardec perguntou: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outra ou pode ter muitas no mesmo orbe, no mesmo globo? Resposta: sim, pode-se viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Exatamente em cima do que já escutamos aqui. Né? Se você ainda não tem condições de passar para um orbe mais adiantado, você vai continuar naquele mesmo orbe ou em algum outro, ou vai para algum outro no mesmo patamar evolutivo. Tá certo? Aí teve uma subpergunta, Kardec quis saber: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Sim. Até evoluir ao grau máximo que a evolução na Terra permite. Aquela questão do espírito completista. E podemos voltar assim à Terra depois de termos vivido em outro mundo? Sem dúvida. O Espírito colocou: é possível que já tenhas vivido em outros orbes e aqui na Terra. E agora reapareceste na Terra aqui. E se reaparecemos na Terra, repito, um orbe de provas e expiação, é que o nosso patamar de espírito imperfeito está bem claro. Tá certo? Bom, sigamos. Na 175. Kardec então quis saber: vem cá, mas haveria alguma vantagem em voltar a se habitar aqui na Terra? Nenhuma vantagem particular, disse o Espírito, a menos que seja em missão. Né? Se você já é um espírito completista para um patamar da Terra, um patamar do orbe de provas e expiação, por que você iria reencarnar aqui? Você tem que continuar a sua progressão. Mas, é aquele negócio, tem a possibilidade. Você não deve usar sempre e nunca. Né? Não dá para usar. Há possibilidade de você voltar à Terra em missão. De qualquer forma, você conseguindo sucesso nessa missão vai significar acréscimo no seu progresso. Você está somando pontos no seu processo evolutivo. Aí eu coloquei ali uma exceção. Né? Um livro maravilhoso de Emmanuel, é a parceria com o nosso Francisco Cândido Xavier, em que o espírito Alcione, que está num mundo tipo Sírios, bastante adiantado em relação à Terra, não haveria razão dela reencarnar na Terra, mas ela pede a quem de direito, quem está acima dela, que ela reencarnasse na Terra. O pessoal: poxa, mas peraí, a Terra é tão complicado, ainda está naquele estágio de provas de expiação, tem tantas vicissitudes. Não, eu quero. E ela explica por quê. Porque ela está ali, fruto dos seus méritos, das suas escolhas corretas, num orbe muito mais tranquilo, mas o seu grande amor, Pollux, continua encarnado na Terra, porque o Pollux continua enfiando os pés pelas mãos. Né? E não consegue progredir o suficiente para deixar a Terra. Então, é uma dica de uma obra maravilhosa, emocionante, acompanhando Alcione no plano terrestre, fazendo de tudo para conseguir que seu grande amor Pollux recomece a sua caminhada evolutiva. A gente sabe que o espírito não vai andar para trás, não vai retrogradar, né? Mas fica marcando o passo. Era o caso do Pollux. Tá? E a sua pergunta era 175. Poxa, mas não seria mais feliz o espírito permanecendo no plano espiritual? Resposta: não, não. Não duas vezes. Por quê? Porque o espírito iria estacionar. E o que se quer é progredir, é caminhar para Deus. Que resposta belíssima, né? 176. Os espíritos, depois de haver encarnado em outros mundos, ele pode encarnar nesse, por exemplo, sem que jamais aqui tenha estado? Sim. Do mesmo modo que nós que estamos aqui, né, podemos encarnar em outros que nunca estivemos. Por quê? Essa é a questão que aparece no finalzinho da resposta. Todos os mundos são solidários. Os infinitos orbes da criação divina, desse universo maravilhoso,
são interligados. O que você não consegue fazer aqui, você de repente consegue no outro. A ficha cai, né? E aquela virtude que estava faltando, você consegue adquirir. Aquele vício moral que você não tinha conseguido se libertar, no outro óbvio você consegue. Por quê? Com a troca de experiências entre os seres do orbe, né? E aí aparece mais uma vez aquele conceito da necessidade da vida social dos espíritos. É junto com os outros, é junto, convivendo com os outros, com seus próximos, e esse conceito de próximo é bastante amplo, né? Que um determinado espírito vai evoluindo dessa forma que eu já me referi. Ok? O 77, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que o Kardec fez na pergunta, para a gente não esqueça, é o destino final de todos os homens. Tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes do universo? Meus amigos, Kardec até sabia a resposta, mas se colocou no nosso lugar. A gente ia perguntar, peraí, você acabou de dizer que são infinitos orbes no universo. Então, para a gente chegar à perfeição, tem que passar em todos esses infinitos? A resposta é clara, né? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala de orbes que nós já vimos. O que está dizendo o companheiro que respondeu ao Kardec? Existem inúmeros orbes de prova de expiação. Se você conseguiu, por exemplo, alcançar o estágio completista na Terra, por que você vai ter que passar por outros orbes de prova de expiação? Negativo. Você vai agora para um orbe de regeneração e assim por diante. Ok? Eu acho que está clara a resposta do espírito. Né? E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia no outro do mesmo grau. Óbvio. Perfeita, clara a resposta. E temos subperguntas aqui. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Até já escutamos a resposta. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Sim, numa você vem como mandante, na outra você vem como subordinado, e assim vai. Um exemplo. Numa, a experiência é no contexto masculino, na outra, ou depois de tantas, no determinado, nesse lado masculino, vem no contexto feminino. Para quê? Para adquirir a experiência. Como nos ensina a doutrina espírita, homem e mulher são iguaizinhos em questão de direitos, tá certo? Mas vivenciam experiências diferentes de acordo com o lado masculino e feminino que ele esteja naquele momento. Porque existem experiências que são melhores adquiridas quando você veste o lado masculino e outras quando você veste o lado feminino. Ok? 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, como já vimos, quando em missão, né? Com o objetivo de auxiliar o progresso dos outros. O caso que eu citei aqui, né? Da nossa Alcione em A Renúncia, em que aceitam alegres as tribulações de tal existência. Além de que, não necessariamente alguém no estágio da Alcione, alguém que seja completista num determinado grau de ordem, né? Claro, continuar tendo necessidade de progredir, né? Mas vai para um orbe que ele já está, digamos assim, sem necessidade de estar, para ajudar os outros. E como já foi dito aqui, isso vai se somar à sua conta corrente em termos de progresso. Aí, Kardec não deixou passar outra possibilidade. Mas essa encarnação nesse mundo inferior que ele poderia estar, não pode estar também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores e espíritos rebeldes? Resposta: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Já colocamos isso para vocês. É exatamente esse o texto da resposta da pergunta 118.
Em caso de retornamento, o espírito, nessa situação, vai recomeçar num meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Meio conveniente à sua natureza, é um contexto social. Ele jamais vai perder a bagagem adquirida. Jamais vai perder os atributos que ele conseguiu conquistar. Né? Ele vai, digamos, entre aspas, se rebaixar num contexto social. Que fique isso bem claro. Eu coloquei ali a resposta da pergunta 612, que eu acho lindíssima. Quando o Kardec quis saber se era possível a metempsicose, aquilo que os egípcios principalmente diziam, que alguém poderia estar no reino hominal e voltar para o animal. E a resposta é clara. Não, isso não é possível. Né? Você já viu um rio retornar à sua origem depois que ele sai dela? Não tem como. O rio nasceu, vai em direção à foz, jamais volta. Que analogia perfeita. Já comentei que a bagagem jamais é perdida. E aí, meus amigos, eu estava segurando um pouco, mas depois dessas 2 ou 3 respostas, não tem como comentar o contexto de Capela, né? Que está maravilhosamente descrito na obra A Caminho da Luz. Emmanuel Franciscano Xavier, que nós já citamos aqui. Tá certo? Espíritos rebeldes, né? Que, pelo uso do seu livre-arbítrio, estavam atrasando o progresso do orbe, sim, que existiam eles rebeldes, ainda interessados em fazer o mal, e um outro grupo extensivo daqueles que já tinham a certeza que precisavam fazer o bem. O orbe não progredia em função desses rebeldes. Então, o que é que o plano superior fez? Retirou essa rapaziada e trouxe para o mundo primitivo, em relação à capela, né? Que foi qual foi? Aqui a Terra lá atrás. A Terra nem estava no estado do mundo primitivo. Os companheiros de capela perderam seus predicados? Jamais. Tanto é que as civilizações iniciais do planeta, né, tiveram mostras disso. Não se consegue explicar até hoje como que se construíram pirâmides tão perfeitas que de qualquer ponto você as vê. Isso é obra de quem já tinha uma bagagem, né? Mas só que socialmente eles desceram. Analogia grosseira. Digamos, em Capela tinha internet 5G. Eles vieram para a Terra naquele momento, né? Que sequer os nativos falavam. Ainda estavam naquele estágio de gruir. Deu para entender? Bem, avancemos. Olha só, aquilo que a 193 é bem clara. Acontece, digamos, uma recuo em relação à posição social. Como espírito, jamais a bagagem não é perdida. E voltemos, então, à Gênese 31. Mais uma contribuição de A Gênese. Kardec colocou: podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de imigrantes de origem diversas que vão se estabelecer numa terra virgem, como aconteceu em tantas nações no passado, né? A colonização americana pelos ingleses, tá certo? A colonização do Brasil pelos portugueses, aqui mesmo no Brasil, mais para frente, né? Companheiros do sul do país que foram para Rondônia, por exemplo, se estabeleceram lá e fizeram com que Rondônia crescesse muito. Então, a analogia feita por Kardec é essa. Onde encontro madeira e pedra para erguer habitações, cada um dando um cunho particular, especial, de acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular, de acordo com o patamar moral e de conhecimentos que possuam. Grupam-se, então, por analogia de origem e de gostos, ou seja, por semelhança, eles vão se reunir, né? Fazendo analogia com os espíritos que vieram povoar a Terra. Eles vão se reunir, vão se agrupar pela semelhança de gostos, pela semelhança de origem, de onde vieram. Né? Os de Capela ficaram reunidos em Capela, ficaram reunidos num local aqui na Terra onde a maioria deles se estabeleceu.
acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Costumes e caracteres específicos. Voltando ao Livro dos Espíritos, uma parte importante, interessante, pelo menos. Disse Kardec, após a resposta da 188, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados, tanto física quanto moralmente falando. Marte estaria ainda abaixo, sendo de Júpiter superior de muito a todos, em todos os quesitos. Meus amigos, essa colocação do Kardec tem a ver com a Revista Espírita de março de 1858, baseado no depoimento do espírito Geórgio, né? Um espírito que Kardec avaliou como sendo uma informação séria. Ok? Então, vai ter uma tela mais adiante para mostrar no contexto geral, né? Então, segundo Geórgio, Marte seria mais atrasado que a Terra, ok? A Terra não seria o mais atrasado do nosso sistema solar, não é do universo, claro. Só que em duas obras que a gente vai ter aqui, ó. Primeira delas, Cartas de uma Morta, Dona Maria João de Deus, como vocês vão lembrar, a mãe de Francisco Cândido Xavier. E Humberto de Campos, também através de Chico, no livro Novas Mensagens, ambos informam que era o contrário, que a Terra seria mais atrasada de Marte. Tá? Então, são apenas essa divergência que certamente não vai comprometer o contexto que vamos ver aqui em seguida. Olha só, Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. Eu prefiro mostrar o esquema. Olha lá. Segundo o Espírito Geórgio, segundo a Revista Espírita de março de 1858, sistema solar, nosso sistema solar, mais atrasado, Marte. Em seguida, Terra. Tá? Espíritos impuros seria a última classe da terceira ordem. Né? Terceira ordem de espíritos imperfeitos. Né? Da 10ª até a 6ª. Em Marte estariam os companheiros ainda na 10ª classe. Né? Na Terra, já teríamos companheiros da 9ª, da 8ª, até, digamos, a 6ª. Mercúrio e Saturno, mais avançado que a Terra, teriam uma quantidade maior de espíritos bons, né? Uma ordem social mais perfeita. Depois viria Vênus e a Lua teriam habitantes, né? Espíritos mais adiantados ainda do que Mercúrio e Saturno. Olha a evolução. Chegaríamos a Urano, Urano e Junon. Junon, a gente fica sem saber exatamente o que seria essa citação, porque não fala em Netuno. Será que Netuno, na época, tinha esse outro nome? Então, não aparece aqui, mas no artigo da Revista Espírita, o depoimento do Espírito Jorge, ele fala que Urano e Junon, né, conteriam espíritos da segunda ordem, espíritos bons. Até chegarmos em Júpiter, né, que seria, dentro do contexto do nosso sistema solar, o planeta mais adiantado física e moralmente. Somente espíritos bons. Os outros aqui, Urano, por exemplo, e Junon, teriam mais espíritos de segunda ordem que Vênus e Lua. Mas em Júpiter só existem espíritos bons. Só espíritos de segunda ordem. Ok? Bem, nos aproximando do final do nosso estudo, vale a pena trazer ainda o último item que iremos citar de a Gênesis, o 32. Né? Em função do que já escutamos aqui, vale a pena escutar Kardec dizer: não foi, portanto, uniforme o progresso de toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar aqui na Terra, juntamente com os primeiros aí chegados, juntamente com os nativos, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Sim, já existiam nativos aqui no planeta quando o pessoal veio de Capela, veio de outros orbes. Uma situação análoga, digamos, ao que aconteceu em Capela, que nós contamos aqui para vocês, baseados em A Caminho da Luz. Tá certo? Só que eles tinham graus diferentes de
inteligência, de bagagem, de conhecimento. Por isso que a gente, quando estuda a história universal, vê povos que se destacaram. Os egípcios, por exemplo, não é isso? Povos que eram melhores em determinado setor e nos outros eram mais atrasados. Os fenícios, exímios navegadores. Tá certo? Não estou falando nenhuma novidade. E é isso também que o Kardec está colocando. E aí, meus amigos, não tem como não voltar a citar essa obra maravilhosa, A Caminho da Luz. Né? Para concluir o nosso estudo, vale a pena a gente trazer trechos de A Caminho da Luz, onde o Emmanuel contextualiza, né? Ratifica isso que o Kardec nos doutrinou, dizendo: aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas lá em Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, que já existiam aqui no planeta, os nativos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Lembra daquela resposta que escutamos do Livro dos Espíritos? No próprio grupo que veio de Capela, os rebeldes de Capela, existiam grupos que tinham afinidades diferentes. Então, quando chegaram aqui na Terra, determinado grupo com afinidade X foi se localizar com os nativos que tinham naquele lado. Quem tinha afinidade Y se reuniram e foram para os nativos do outro lado. É isso que Kardec está colocando, que Emmanuel está colocando. E eles seguem unidos, novamente, na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias. Então, olha só, os 4 grupos que os capelinos deram origem aqui no planeta. Os arianos, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, são esses os povos que foram originados pelos capelinos. Então, aqueles que formaram, por exemplo, o grupo dos Árias, dos arianos, tinham afinidades, então formaram aquele grupo. Outros que tinham outro tipo de afinidade formaram as castas da Índia. Espero que estejam entendendo a colocação do Emmanuel nesse tempo que pouco a gente tem aqui, que já está acabando. E frisa o Emmanuel: dos Árias, descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, acrescentando que deve ser incluídos aí os latinos, nós, no momento, né? Os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Foram originados desse grupo dos capelinos, classificados como os arianos. E ele conclui: as 4 grandes massas de degredados formaram, então, as bases de toda a organização das civilizações futuras. Olha só que importante informação. Introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que aqui já existiam no planeta Terra. E aí é onde o relato do Emmanuel vai ao encontro da ciência, onde a ciência diz que os primeiros seres humanos, né, se originaram na África, em função das condições climáticas, tinham a pele mais escura. E também encontramos relatos, até em obras de André Luiz, que os chineses, a raça amarela, já estavam no planeta há 30 mil anos. Né, de quando Adão, que são os capelinos, como nos ensina o Emmanuel, né, aqui chegou no planeta. Tá certo, meus amigos? Então, a última pergunta que vou trazer para o nosso estudo é 192, onde Kardec perguntou o seguinte: pode alguém, por um proceder impecável da vida atual, ou seja, retilíneo, caminhada retilínea, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar pelos graus intermediários, ou seja, pular daqui, da criação para a perfeição? Resposta: não. Primeiro que a gente já aprendeu que a natureza não dá saltos, né? Mas escutemos a resposta: não. Pois aquilo que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Ele vai se achar que é perfeito demais, mas está muito longe da perfeição que todos nós alcançaremos. Ele poderá até dizer o seguinte: poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, seu estágio de componente da humanidade terrestre. Mas frisa o espírito que respondeu ao Kardec: isto não é a perfeição absoluta.
e fez uma belíssima analogia. Dá-se com o espírito, nesse cenário aí, aquilo que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, para chegar ao estágio da madureza, ao estágio adulto, até a bagagem do adulto, tem que passar pela juventude. Não tem como. Olha que belíssima analogia. E concluiu o espírito. Demais, ao espírito, cumpre progredir em ciência e em moral. Aí a gente lembra aquela obra maravilhosa, O Consolador, a parceria Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, onde escutamos que para chegar à perfeição temos que avançar com as nossas duas asas, né? A asa do conhecimento, a asa da ciência, e a asa do sentimento, a asa moral. Tá certo? Se somente o espírito se adiantou num sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala espírita, o estágio de espírito perfeito. E ele fechou. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, no presente, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem no porvir. Então, meus amigos, agradecendo a direção da Casa pela chance do trabalho, agradecendo a vocês que puderam acompanhar esse estudo em diferentes momentos, certamente vibrando por todos nós envolvidos nesse estudo da doutrina espírita, fiquemos com um quadrinho que serve de alerta para cada um de nós, inclusive para quem hoje está falando aqui. Está ali aquele quadrinho. Presente. O que é o nosso presente? Consequência das escolhas que fizemos lá atrás, no pretérito. Não reclamemos das dificuldades que possamos estar vivenciando, porque são consequência daquelas escolhas erradas. Ah, não, eu quero, olha só, como diz ali a frase final do Espírito, eu quero que o meu futuro, o meu porvir, seja uma delícia. Então, o que temos que fazer? Hoje, no presente, seguirmos retilinamente os exemplos de Jesus. Irmos ao encontro, e não de encontro às lições, aos exemplos que o mestre fez questão de deixar, de legar para cada um de nós. Obrigado. Muita paz.